que é um bom marcador. O problema é que eu acho que a maioria das vezes tu já sabe o diagnóstico antes de precisar da vascularias. Eu acho que a boa indicação seria o diagnóstico precoce, antes do paciente se manifestar com hipoxemia, com infiltrado pulmonar, é usar o fósforo arteseiro. Mas eu acho que o problema é que não tem estudos e não saiu da implementação no contexto dos estudos, porque não é um marcador que é utilizado clinicamente. Né? Mas eu gosto, eu acho que é uma das coisas que pode ser usada. Bom, agora vou perguntar não como pneumologista nem como hematologista, mas como clínico. É o valor relativo hoje, esse tempo que você poderia responder, da medida da regurgitação tricúspide e da medida do cateterismo, o valor relativo dos dois, como é que está o estado atual em termos de definição da hipertensão pulmonar? Bom, para diagnosticar a hipertensão pulmonar, não existe nenhuma outra coisa a não ser o cateterismo cardíaco. A definição é baseada no cateterismo cardíaco. Eu acho que não se pode chamar, e eu acho que isso é um dos problemas que o Bradley teve, que deixou ele, as pessoas começaram a criticar muito o trabalho dele, eu acho que é um trabalho excelente, nesse fato. É a definição. Então eu acho que eu não uso mais o termo hipertensão pulmonar, para ser bem claro, para deixar as pessoas bem confortáveis com as informações no contexto que está jogando. Eu jamais uso. Eu só uso hipertensão pulmonar quando o paciente tem cateterismo direito e quando a pressão arterial pulmonar média é de 5 milímetros de mercúrio ou mais. Então essa é a definição de hipertensão pulmonar que eu aceito e que acho que a maioria do mundo aceita. Então, chama outra coisa que quiser. Eu chamo de hypergenic, mas eu não chamo de hipertensão pulmonar. Eu acho que o valor da ecocardiografia, porque ele é um grande biomarcador. Então eu acho que é importante, assim, tem vários aspectos. Para estratificação de risco. O paciente, isso é inegável, pode falar o que quiser, pode criticar o que quiser no nome. É inegável, isso foi demonstrado em várias coortes que se o teu TRGET é mais que 2,5 ou 2,5 ou mais, o teu risco de morte é grande. É 10 vezes mais. Então, isso por si só eu acho que é uma informação que é extremamente valiosa. E eu acho que pacientes adultos com anemia falciforme tem que fazer screening para eles para isso. Porque, na pior das hipóteses, se está alto no pesar, se o paciente tem hipertensão pulmonar, eu vou referir para cateterismo cardíaco, esse paciente está muito anêmico, esse paciente tem doença renal, então tu começa a pensar no profile do paciente e ver o que está errado com esse paciente, o que eu posso fazer para melhorar o risco. Eu tenho dados para te dizer que se eu baixar o TRGET de 2,5 para 2,6, 2,0 com hidroxiureia, eu vou aumentar a mortalidade? Eu acho que não, mas pelo menos como marcador eu acho que ele é muito útil. Então eu uso como marcador de severidade e eu uso como um teste de screening para ver se tem ou não tem hipertensão pulmonar. Se o TRGET está alto, eu caminho para o cateterismo. Se está baixo, eu observo. Mas tem muitos pacientes que têm e não vão ter o TRGET alto, que eu continuo suspeitando de hipertensão pulmonar, eu mando para o cateterismo. Se tem outros achados importantes. Outra coisa importante é que não é só ficar fixado em jet. Olha o resto do ecocardiograma, qual é o tamanho do ventrículo direito, qual é a função do ventrículo direito, qual é o tamanho do ventrículo esquerdo, qual é a função do ventrículo esquerdo. Então, tem muita informação que pode ganhar, que pode diagnosticar muita coisa, que pode intervir para ajudar os pacientes. Eu queria voltar aqui à circunferência aguda, que a Célia estava colocando sobre isso, de pulso, né? E a gente faz um protocolo mais ou menos parecido com esse, mas só para assistência. Nós fazemos nas consultas ambulatoriais e anotamos no prontuário. E quando a gente volta na emergência, ali para falar para aquela colega que tem que lidar com um monte de pediatras, ele tem acesso, o nosso prontuário automatizado, ele tem acesso a qual estava sendo o valor da oximetria no basal. E no momento que ele entra na emergência com dor, em teoria,
estaria hiperventilando pela dor e, em teoria, com oxigênio mais alto. E qualquer queda da oximetria basal maior que 5% a 10%, a gente começa a monitorar com raio-x diário, às vezes até de 12 horas. E tem funcionado bem com uma detecção precoce da síndrome torácica. O que vocês fazem daí? Tem síndrome torácica aguda, tem um infiltradinho, vocês transfundem, vocês começam antibiótico, qual é o... Antibiótico faz, dependendo da gravidade, CPAP ou alguma respiração forçada, oxigênio, hidratação, antibiótico sempre, e monitorando. Se cair demais a oximetria, aí a gente faz a transfusão de próprio. As duas coisas. A gente, em princípio, se tiver muito anêmico, tem análise do problema. Se tiver muito anêmico, a gente... não. A gente não considera isso não, porque a gente já viu, e eu tenho raio-x, por conta de fazer desse jeito, de um raio-x de entrada normal. 24 horas depois, um pulmão completamente velado, troca. 48 horas depois, o pulmão assim, 80% melhorado. Não tinha nenhuma pneumonia ali, né? Ele foi tratado com pneumonia, mas o que ele fez foi uma vasoclusão brutal, e ele abriu o pulmão em 24 horas. Então a gente não fica protegendo muito da radiação criança. Assim, o que a gente percebe é que assim, a doença é tão grave, que é igual a leucemia. É só benigna, né? Mas ela mata muito precocemente. Então, assim como a gente também não pode proteger a criança com leucemia de uma série de agressões que a gente faz, apesar de ser uma doença crônica, eu penso que a gente age dessa forma. Eu também tenho que lidar com um monte de pediatras, eu sou hematologista pediátrica, e a gente tem um problema grande com pacientes com síndrome torácica aguda, que porventura se suspeite de tromboembolismo pulmonar. Até o senhor falou bem na aula que o senhor acredita que seja muito mais uma trombose arterial pulmonar que uma periclásica. A questão do dímero D. Realmente a gente pode jogar fora o dímero D, porque nós hematologistas insistimos que não precisa. E a gente chega, o dímero D já está dosado e as condutas estão sendo tomadas a partir daí. A nossa requeria realmente não vai haver por conta do próprio quadro de vasculopatia, não é isso? Isso, o paciente está doente, o paciente é completamente inútil. E eu nunca vejo. Só para refiro. Eu gostaria de perguntar, muita gente experiente em tratar hipertensão pulmonar e tratar as doenças pulmonares. Eu gostaria de saber, a primeira coisa é a seguinte: quando usar anticoagulante nos pacientes com síndrome torácica aguda? Eu vi, por exemplo, que a Fernanda, ela tratei por 6 meses, usei Marevan, porque o mecanismo de trombose é um mecanismo diferente, não é o mesmo mecanismo habitual da trombose dos membros inferiores, vadio, que vai para o pulmão, é outro mecanismo. Então, assim, tem que fazer anti-TC, quando faz anti-TC, será que o Marevan é tão validado nesses casos? Se for por quanto tempo? 6 meses, 3 meses, esse tratamento é muito longo. E a última ponderação filosófica, que eu acho que faz sentido os pacientes que têm mais síndrome torácica aguda terem mais engenheiros europeus, porque quem tem mais engenheiros europeus tem menos hemólise. Tem menos hemólise, vai ter mais síndrome torácica aguda. Eu só queria dizer o seguinte: o uso de anticoagulante nessa paciente foi uma discussão eterna entre o pneumologista, entre o hematologista da coagulação e eu. Eu não queria usar, porque eu achava que não tinha indicação. Mas foi uma briga, então eu acho que não tem que usar, porque para mim não faz diferença nenhuma ela ter usado ou não. Ela evoluiu do mesmo jeito, minha opinião. É um quadro difícil. Eu acho que eu geralmente trato por 6 meses se não tem um fator de risco alto, se o paciente não tem muita comorbidade, se o paciente é paciente alérgico de uma parte crônica, ou tem fibrose, tem depressão pulmonar, eu tento não tem reserva se tiver outro pneumonia, então um bode muito grande, eu geralmente mantenho de população. Se é um efeito isolado, eu acho que 3 a 6 meses é o recomendado e monitora com cuidado. Depois, se recorrer, daí fica crescendo. Você faz um TC. Faz um TC. Sim, claro. Eu não diagnostico sim. O TC
Porque se for fazer, vai ter que fazer igual o paciente, se você olhar as caras, praticamente, todos eles vão ter um grau de organismo, um negócio. Quando custa dinheiro, é verdade, mas é 17%, então tem que botar na balança e calcular isso. E na verdade também, a outra coisa que esse estudo não respondeu é o que acontece. Os pacientes, eu acho que foram anticalculados, que foram, mas o que isso representa em termos de prognóstico, tratar ou não tratar, também não tenho a menor ideia, mas é um achado interessante. Quanto à herança europeia, duas coisas. Em primeiro lugar, quando tu olha fatores de risco para síndrome torácica, hemólise e anemia não são fatores de risco. Por isso que o paciente com herança europeia vai ter menos hemólise. O paciente que vai hemolizar mais... Não, mas o paciente europeu, teoricamente, teria menos hemólise, teria menos... e não tem... a hemólise não tem nada a ver com fator de risco. Entendeu? Então, se tu hemoliza mais ou menos, não é fator de risco para síndrome torácica de começar. Então, se tu olhar os fatores de risco, geralmente é o glucósitos brancos, plaquetas. Pacientes com hemoglobina mais alta, na verdade, tem mais. Então, se tu é europeu, tu tem mais chance de desenvolver síndrome torácica aguda. Se tu achasse que hemólise é um fator de risco, a não ser que tu está dizendo que é o contrário. E esse é um ponto. Outro ponto é que, a não ser que tu esteja pensando que esse paciente tem talassemia alfa, modificando a severidade, que é um dos modificadores não relacionados à hemoglobina beta, pode ser isso também. É uma coisa que a gente está olhando. Mas nunca se sabe, porque tem que entender exatamente o que a gente está fazendo agora, entender exatamente quais os marcadores de herança são associados especificamente. Porque geralmente tu olha, se eu não me engano, nessa cohorte são 500 ou 900 variantes que te dizem qual é a tua herança. Então agora o que a gente tem que fazer é dissecar qual delas é associada com isso. Eu vou poder dizer, olha, é o gene europeu relacionado a esse processo particularmente. Então isso é uma coisa que a gente está fazendo agora. E eu só queria falar, a hemólise não está relacionada só com raça negra. Você tem talassemia, tem raça negra, você tem hemólise em todo mundo, então não dá para falar isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o paciente que tem mais de teoricamente ele vai ter uma hemoglobina mais alta. Porque ele vai ter menos, não? Isso não. Eu acho que ele pode ter modificador, mas eu acho que não. Pode. Aqui no Brasil, eu acho que não faz muito. Nos Estados Unidos não vê tanto mais. Lá nos Estados Unidos, muito hispânico, tu olha, tem muito pouco influência africana. Tem anemia falciforme. Eu tenho paciente loira, de olho claro, que tem 5 de hemoglobina. Então, o fenótipo não tem nada a ver com ele. Se é branco, se é negro. O nosso tempo esgotou e nós vamos fazer a última pergunta do Marcos. Gostaria de perguntar aos doutores da mesa sobre a experiência do tratamento da síndrome torácica aguda, porque é fundamental o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas dessa doença para ser abordada precocemente, para o paciente não evoluir rapidamente com a insuficiência respiratória. E na nossa experiência, acompanhando as gestantes com doença falciforme, nós acompanhamos mais de 100 gestantes prospectivamente no projeto Aninha, e nós observamos um número bem elevado de síndrome torácica, principalmente no terceiro trimestre. Nós vimos que a realização da hexanil-transfusão facial nas células que apresentavam hematoma acima de 25, o fator primordial para salvar vidas. E no estudo a literatura ainda é controversa. E eu acho que o maior benefício, além dos antibióticos e todas as outras medidas que já foram faladas, a realização da hexanil-transfusão parcial. E isso é um motivo de debate sempre com os clínicos, que às vezes não aceitam a realização do procedimento. Então, eu queria ver a opinião dos autores da mesa com relação a isso.
Eu acho que não tem nenhum estudo que prove que a sanguíneo é melhor do que transfusão e elevação da hemoglobina. Se você elevar a hemoglobina para perto de 10, 9,5, 10, você vai ter quase todo o efeito benéfico da sanguíneo e não vai ter as consequências de uma sanguíneo, que é a complicação, a anemização, essas coisas. Então, eu acho que se você tem esse resultado, você deveria catalogar isso de um modo e provar isso, mostrando isso para a gente, porque até hoje não tem isso. Deixa eu fazer um contraponto aqui. Na verdade, assim, o que a gente tem bem comprovado é que quando você faz exsanguíneo, você efetivamente não aumenta a viscosidade. Né? E aí você, no momento de síndrome torácica, até dentro do protocolo de síndrome torácica, você manter 6 meses pós-síndrome torácica em programa de transfusão, está coberta de razão, não existe nada randomizado, um faz transplante simples, outro faz transplante de troca para ver quem que melhoraria, mas assim, a gente tem menor sobrecarga de ferro com a troca, você aumenta, efetivamente, sem aumentar a viscosidade, você aumenta a oxigenação, né? Você dilui, você retira para diluir. Nós não temos nada randomizado, mas o que a gente pode observar claramente, assim, a gente não consegue publicar isso em lugar nenhum, Estela, porque a gente não tem isso, a gente tem uma observação, que você percebe que durante muitos anos, eu tenho pacientes que estão em troca há 6, 7 anos, que ainda não estão fazendo EJAD. Agora, para criança e para adolescente, é mais fácil de fazer pelos volumes do que para o adulto. O adulto é muito mais difícil você manter interrupção de troca. Gente, acho que chegando no nosso horário, agora o intervalo. Café? Muito obrigado. Neste momento, convidamos para coordenar a discussão dos casos clínicos o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Centro de Pesquisas do Hospital das Clínicas, senhor Ricardo de Amorim Correia. Boa tarde a todos. Agradecer o convite para participar aqui, participar um pouco da coordenação dos casos. Eu coordeno o ambulatório de doenças da circulação pulmonar. Esse ambulatório no HC funciona desde 2004. Atualmente a gente tem lá em torno de 400 pacientes, sendo que 100 pacientes pertencem à classificação do grupo 1, né, classificação atual da hipertensão pulmonar. E nesse grupo, até recentemente, por enquanto não está publicada a nova classificação, ainda é o grupo 1, o grupo a que pertence à hipertensão pulmonar dos pacientes com doença falciforme. A nossa experiência com esse grupo de pacientes ainda é pequeno, mas com o projeto acho que a sistematização do atendimento vai levar ao ambulatório um número maior de pacientes. Eu vou apresentar um caso, o primeiro caso vai ser o nosso, de uma paciente que foi encaminhada antes mesmo até muito antes desse projeto. Então, essa é uma paciente de 50 anos com uma doença falciforme diagnosticada para a idade de 3 meses, hemoglobina SS. A primeira consulta dela no ambulatório de pneumologia de doença de circulação foi em 2008 e essa paciente tinha uma queixa de dispneia, classe funcional 2/3 e com uma história tinha sido hospitalizada em novembro de 2007, portanto, uns meses. Faz anemia, hipotensão arterial e uma descompensação cardíaca. E com essa história e com esse ecocardiograma, ela chegou ao ambulatório. O eco inicial, então, tinha uma hipocontratividade difusa, leve, no ventrículo esquerdo e também estava aumentada em tamanho. A fração de ejeção era de 0,68, tinha um aumento moderado de ato esquerdo e um aumento também das células cardíacas direitas. E uma pressão sistólica da artéria pulmonar estimada no eco
de 88 milímetros de HG. Os outros sistemas dessa paciente tinha uma história de concussão esporádica e estava usando esses medicamentos. Inclusive diurético, glucosidase e aldosterona. Doença médica, a história médica pregressa dela, tinha uma osteonecrose direita, um infarto parieto-occipital, com diagnóstico em maio de 2010, tinha crises frequentes de ausência, concussão de colo animal, 16 episódios de infecção respiratória previamente e hospitalizações frequentes com queixas neurológicas. A história familiar, a mãe tinha um aneurisma cerebral. É uma paciente não fumante, negava a história de exposição à exposição monossônica, lembrando que os colegas de fora, o nosso estado tem uma epidemiologia forte, uma exposição importante a esse agente parasitário. Essa paciente estava imunizada com a pneumonia 23 e com influenza, e era uma enfermeira auxiliar e secretária. No exame físico de admissão dela no ambulatório, tinha uma frequência cardíaca de 80, uma pressão arterial sistêmica de 160, uma frequência respiratória de 18, uma saturação periférica de oxigênio de 88 e um pico de fluxo respiratório de 400. Ela se apresentava com uma palidez, uma presença de uma distensão regular, com refluxo, e não tinha edema de extremidades. O ritmo cardíaco era regular e tinha um sopro sistólico tricúspide. Estava eupneica e tinha umas crepitações proto-inspiratórias nas vasos pulmonares, regiões infraescapulares. O abdômen era plano, com um fluido aumentado e palpável abaixo da costa do reboco costal direito, indolor. Então, a hipótese de diagnóstico dela era uma paciente com doença falciforme, com hipertensão pulmonar. Ela foi, então, diferenciada para fazer os exames complementares e o cateterismo cardíaco direito e esquerdo. E esquerda também em função da idade e do possível risco de ter uma doença à esquerda. Os exames laboratoriais, hemoglobina de 8,6, hematócrito 24, contagem de células brancas 9.500, uma creatinina 0,84, um nitrogênio líquido de sangue 62, sódio 56, potássio 4,1, e uma elevação de transaminase TGO. E um aumento da fosfatase para gama GT. Função pulmonar, ela tinha uma redução leve da capacidade vital forçada e a prova bronquidilatadora foi negativa. Na radiografia, vocês desculpem eu não ter as imagens dela. Essa paciente está ausente no ambulatório há 2 anos, de maneiras que eu não tinha nem arquivo, nenhum exame dela em mãos. A radiografia tinha uma área cardíaca aumentada, com um encaixe torácico de 59 e um apaulamento do tronco da artéria pulmonar e dos campos pulmonares livres. Um eletro, ritmo sinusal regular, frequência de 60, inversão de T de V2 a V4. Estes aqui são os testes de caminhada dessa paciente. O primeiro é de 2008, corresponde ao primeiro teste dela de caminhada no ambulatório. Apesar das condições dela, da doença crônica, é uma paciente que andou 504 metros em 6 minutos, que é uma distância excelente para pacientes com hipertensão pulmonar. Uma saturação de oxigênio já baixa de início, com uma queda significativa, 87 para 72. Vocês veem que a frequência respiratória dela, de 24 em repouso, que é um pouco elevada, para andar 500 metros, ela teve que fazer uma frequência de 44. Uma frequência cardíaca 70 a 103, proporcional, e uma escala de Borg-Spinet de fraco para muito forte. Depois vocês têm um segmento, em 2010 e 2011, em que vocês veem uma queda
da distância caminhada, que tem sentido e é significativo, mas chama atenção aqui também, ela tem uma variação de saturação. Vocês veem que foi comentado aqui, em algum momento ela esteve desaturando, em outros momentos não, em 97 e 95, nos 2 exames seguintes. De qualquer forma, o último exame que eu tenho dela é de fevereiro de 2011, com 435 metros, bem razoável. O ecocardiograma dela de admissão, em 2008, com aumento modélico discreto de câmara cardíaca esquerda, que era também hipocontrátil, com função sistólica normal. Aumento moderado do lado esquerdo, uma regurgitação mitral leve, uma regurgitação tricúspide acentuada e uma hipertensão também acentuada com uma sistólica estimada de 78 minutos de kg e um aumento de câmaras direitas leve. Em 2009, já foi no segmento dela, praticamente a mesma condição ecocardiográfica. Diante desse primeiro ecocardiograma, a gente indicou o cateterismo cardíaco direito. As câmaras esquerdas ela não tinha nenhuma obstrução coronariana e o que a gente vê no exame basal, as variáveis de pressão arterial pulmonar sistólica e diastólica, a média 37, então a gente define hipertensão arterial pulmonar quando a média está maior do que 25 e a pressão de oclusão da artéria pulmonar PA ou P menor que 15, então ela tem uma hipertensão arterial pulmonar que configura de grupo 1 e chama atenção uma hipertensão significativa, mas com um índice cardíaco de 3,51, uma circulação hiperdinâmica. E após o óxido nítrico, sem alteração significativa das pressões e um discreto aumento do índice cardíaco com a prova com óxido nítrico. A última variável aqui é o índice resistente vascular pulmonar, também um pouquinho aumentado, 5,3, que caiu para 2,8 com a prova com óxido nítrico. No ano seguinte, essa paciente foi feito um segmento, ela fez uma cintilografia pulmonar em função de uma descompensação cardíaca, mas mostrou alguns déficits de perfusão não diagnósticos para embolia pulmonar. Por esse motivo foi feita uma angio-TC. A angio-TC de qualidade boa, sem evidência de tromboembolismo. E mostrou também um aumento da artéria pulmonar, um discreto derrame pericárdico, um sinal também prognóstico para nódulo de hipertensão, alguns pequenos nódulos e 2 marcas paravertebrais que foram vistas ao nível de T8 e T9, provavelmente de hematopoese extramedular. Então, em algum momento, essa discussão de embolia pulmonar em pacientes com falciforme, ela aparece, precisa a gente ter algum exame mais definitivo em relação a esse diagnóstico. A última consulta dela foi em 2011, e após aquele cateterismo a gente propôs, o cateterismo foi em 2008, aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, o protocolo de tratamento de hipertensão pulmonar foi aprovado em 2009, foi começada a disponibilização de drogas pelo secretário em 2009, a droga que a gente tinha judicialmente era sildenafila, mas a paciente recusou o tratamento. Desde então não havia mais, tem notícias com outros pacientes. Eu acho que esse caso, vou querer que os colegas comentem, mas primeiro demonstrar o que a gente estava falando, é preciso ir na linha de diagnóstico do paciente com suspeita de hipertensão pulmonar. Ela tinha critérios de probabilidade de ter um diagnóstico confirmado, as câmaras cardíacas de direita aumentada, a pressão sistólica elevada e afastar outras possibilidades de diagnóstico, de maneiras que a gente pudesse empreender alguma forma de tratamento. A outra questão que eu queria discutir do ponto de vista prático, como nós vamos empreender o tratamento específico para a hipertensão pulmonar nesse tipo de paciente, diante das evidências atuais
do uso dessas drogas nessa síndrome. Estou aberto para os comentários. Pode voltar para o hemodinâmica. Acho que esse dado, primeiro uma pergunta, vocês fizeram o cateterismo esquerdo, vocês viram a diastólica final do ventrículo esquerdo? Pressão de ato esquerdo. Quanto que é? Eu não coloquei aqui, mas é aproximadamente igual ao da de oclusão. Então, uma coisa importante, assim, essa pessoa, eu acho que ela tem uma, assim, a gente olha para os números, né? Normalmente, quando a gente olha os números do paciente com pressão pulmonar, com outras causas, olha essa pressão, 37, não é muito, né? Eu queria dizer, o paciente com escleroderma, o paciente com baixo, ou o paciente com xixossoma, geralmente eles têm hipertensão pulmonar, então, sintomático, uma pressão de 40, 50, muito mais alta desses pacientes. Mas o truque aqui, essa paciente que me assusta muito, é um índice de 3,5, tá? Deve ser o débito, uns 4. Se tu olhar isso do ponto de vista frio e olhar os valores normais, tu vai dizer, não é nada, cara, o débito cardíaco é normal. Tá? Mas tu tem que considerar o que é o débito cardíaco normal, entre aspas, no paciente que é anêmico, no paciente com anemia falciforme. Qual é a resposta fisiológica para aumentar, para garantir que o oxigênio seja mandado para as células no paciente que está anêmico, para aumentar o débito cardíaco? Então, se tu olhar estudos históricos de pacientes com anemia falciforme que fizeram cateterismo direito, tem um estudo muito bonito em 1951, fantástico. Agora, o Cognet pode até ter o PDF do estudo. E se olhar os estudos mais atuais, o estudo do Castro, nossos estudos, tem que entender qual é a fisiologia do paciente que tem anemia falciforme e não tem hipertensão pulmonar. A média de débito cardíaco desses pacientes é de 9 a 10. Então, assim, para manter a concentração de oxigênio residual adequada. Se tu adiciona hipertensão pulmonar num paciente com anemia falciforme, tu não vai esperar que esse paciente, que o débito cardíaco baixe para 2 ou para 1, antes do paciente ficar sintomático. É muito mais provável que tu veja um cenário assim. É um paciente que, relativamente ao normal do paciente anêmico, o débito cardíaco baixou bastante. O débito cardíaco de 5 é a hemoglobina dela. 8, 6. Então, eu me preocupo bastante com essa TBR aí, com esse débito cardíaco. Adicionando isso aos achados do ecocardiograma, mais a presença de um derrame pericárdico, acho que a paciente, relativamente falando, em termos de anemia falciforme, ela tem uma pressão arterial bem significativa e procurou todas as outras causas. Ela tem uma PLP normal, ela não tem evidência de tromboembolismo. Eu acho que é uma pessoa que eu consideraria muito fortemente tratar ela para hipertensão pulmonar, se fizesse. Então eu acho que, mas o é importante também, ela está um pouquinho hiperdinâmica, mas relativamente uma pessoa que não tem hipertensão pulmonar, isso é severo. Interessante é que a caminhada dela é excelente, né? Mas eu acho que essa paciente eu me preocuparia muito. É interessante, a distância caminhada vamos dizer assim, uma variável, um desfecho para muitos estudos, para as drogas inclusive, mas no Brasil é o seguinte, o paciente desce aqui em Belo Horizonte, desce lá na rodoviária, vem andando Afonso Pena, uns 5 quilômetros, até chegar no ambulatório, então estão bem treinadinhos. Então não reflete muito o que é dito em relação a outros países, por exemplo, que a distância tem uma correlação mais segura, vamos dizer assim, com o bloco pulmonar. Agora, é uma paciente que, apesar disso, classe funcional 3. O nosso ambulatório, assim, o tratamento da hipertensão pulmonar hoje, do maneiro, tanto quanto possível, fazer um diagnóstico precoce, classe funcional 1 e 2, que a sobrevida, intervenção nessa fase é melhor que na 3 e 4. O nosso ambulatório, 62% dos pacientes já chegam em classe funcional 3 e 4.
Significa que lá na França, do Marcombé, 75%, aquele estudo dele, mas significa que nós estamos fazendo um diagnóstico meio tardio. Né? A gente tem ferramentas para isso, inclusive o CAT, que não tem nenhuma maior gravidade, assim, por benefício que traz na condução dos casos a seguir. Um outro comentário? Não associada a uma retenção ventricular, né? Então, assim, eu não vejo muito porque talvez já tenha sido demudado, daquela foi a prescrição inicial, usar espironolactona, usar IEC, pelo menos assim, usar o diurético na menor dose necessária de uma hidrolemia e controlar as ações retrógradas direito e tratar a causa, né? Porque às vezes o paciente está tomando captopril, espironolactona, utilizando o mesmo raciocínio de disfunção sistólica do ventriculo esquerdo e não é diferente. Só saber um pouco a experiência do Machado em relação ao uso da rosentana ou de outro, eu não sei qual é o protocolo de vocês em relação ao tratamento desse paciente específico, em relação à hipertensão pulmonar. Eu não tenho protocolo específico, eu acho que, por exemplo, dados, não tem dado nenhum. Certo. A gente tem experiência de ter alguma série de casos com os inibidores dos antagonistas da serotonina, que tem um sinal que parece de eficácia em termos de caminhada, em termos de ecocardiograma, em termos de EMI, mas assim, dado antes e depois do cateterismo não tem. A gente tentou fazer um estudo com você nessa população, mas o estudo terminou muito cedo porque não se conseguiu recrutar pacientes. Tinha muita complicação, muito difícil ter paciente. Então, os dados não tem dados. Na minha experiência clínica, que é só a minha experiência clínica, eu já usei todas as drogas existentes para hipertensão pulmonar, dependendo da severidade. A minha droga favorita, do ponto de vista patobiológico, era o sildenafil, essas drogas que modulam o óxido nítrico, baseado na ideia de que tem uma deficiência de óxido nítrico nesses pacientes. Então, o que aconteceu com o resultado do nosso estudo, eu mudei um pouco isso por causa dos efeitos adversos. Mas mesmo assim, eu ainda utilizo em pacientes que não podem utilizar a rosentana como primeira linha. E também, baseado na nossa série de casos, a primeira coisa que a gente fez quando a gente usou o sildenafil nesses pacientes foi tratar bem do ponto de vista hematológico. Então, todo mundo estava com droxiuréia, todo mundo estava com crônica. Então, o ponto de vista hematológico estava bem controladinho, então os pacientes estavam bem controlados. No nosso estudo, no estudo randomizado, não teve isso. O paciente tinha paciente com hidroxiuréia, o paciente não tinha, que estava tomando. Então, tu pode usar, eu acho, no contexto que tu tem um controle hematológico melhor, tu pode adicionar os suplementos. Eu já usei as outras drogas, eu sei que elas não tem que por isso considerando a eu já usei a prostacyclina inalatória, os pacientes mais severos eu usei prostacyclina intravenosa, prostacyclina subcutânea, mas isso é tudo dado, como diz, anedótico. A gente não tem dados de estudos, tem algumas séries de casos, mas eu acho que sim, baseado no que se sabe dessas drogas, os outros pacientes com hipertensão pulmonar com fisiologia semelhante, não igual. Vamos dizer assim, eu acho que dá para assumir que a resposta é similar. Tem algumas coisas que tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, os bloqueadores da endoterina têm os seus protóxicos, né? Então, esses pacientes com sobrecarga de ferro, muitas vezes têm hepatite, né? Então, tem que cuidar disso. Um outro efeito dessas drogas é a diminuição de hemoglobina. Não se sabe bem por quê, mas parece que é relacionado a uma diminuição. Geralmente, assim, nos estudos de pacientes sem anemia falciforme, estudos de pacientes em geral com hipertensão pulmonar, tem geralmente um decremento de mais ou menos 1 grama por decilitro na hemoglobina quando tu começa essas drogas. Então, outra coisa é que 1 grama para paciente com hemoglobina de 14 é uma coisa, 1 paciente com hemoglobina de 5 a 6 é outra coisa, só tem que pensar nisso também.
Mas em termos de tolerabilidade, uma das coisas que a gente viu nesse estudo que não deu certo, a gente conseguiu 26 pacientes completaram o estudo, não teve nenhum efeito adverso com o aposentando. Na nossa casuística com uma outra droga que é o omiceta, que é um primo do aposentando também. Então, o dado pessoal e off-label, teoricamente agora falando, mas eu tive experiências boas e ruins com todas as drogas, como eu tive com outros pacientes com outros casos de lesão. Porque na prática, depois que nós já estamos doentes nessa fase, aí fica essa dificuldade. Mas o que poderia ajudar na parte clínica, assim como nós fazemos Doppler, nós sabemos que aquele paciente tem um risco, um alto risco, nós podemos ter uma intervenção para prevenir o primário ou prevenção secundária. No caso